Bom dia, povo querido, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Se você tiver disponibilidade, puder ajudar este canal, compartilhe nos seus grupos de família, grupos de amigos. Seja um missionário na obra do Senhor. Para quê? Para que este vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, irmãos. A palavra como ela é. Já deixa o seu like, porque a YouTube também envia para mais pessoas. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos que têm compartilhado, a todos que têm abençoado, a todos que têm deixado o like, a todos que lê a Bíblia com a irmã Mary e a todos que abrem o vídeo e escutam a irmã Mary ler para vocês também. Eu quero agradecer, né? Porque a voz da irmã Mary às vezes é um pouco chatinha, fina, né? Às vezes tem gente que não é um ponto negativo, mas outros suportam. Então eu quero agradecer a todos que têm suportado esta hora tão preciosa. Não ligue para a voz da irmã Mary, para o cenário. É que a irmã Mary está sentadinha numa cadeira simples. Muito simples. Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus, queridos. Para mim ter um canal, para mim ser famosa. Não, irmãos, esse canal tem um único intuito. Que a palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis. Do jeito que ela é. Isso tem queimado no meu coração. Se você também tem esse desejo de que a palavra verdadeira, genuína, chegue ao máximo de pessoas possíveis, nos ajude nesta grande obra. Amém, queridos? Estamos lendo Salmos de Davi e já estamos no capítulo 78. Amém, queridos? É um Salmos bem extenso. Ele já tem 72 versículos. Vamos ler e vamos nos deliciar com estes Salmos, que é muito forte. Se você declarar ele aí na sua casa, onde você estiver, portas vão se abrir. Salmo 78, que diz assim: a providência divina na história do seu povo. Irmãos, quantos já não conhecem todas as histórias de Israel? Meu Deus, quem lê Bíblia, quem ama a Bíblia, sabe como o Senhor era com aqueles reis que seguiam a Deus de verdade, que o seu coração era sincero para com Deus. E os que não eram, perecia. Israel perdia a guerra, Israel perdia soldados. Por quê? Porque se voltavam contra Deus. Todos os reis que se voltavam a favor a Deus, rasgavam suas vestes, humilhavam, pediam perdão, tiravam da frente do povo os ídolos, prosperavam. E aí vem o Salmo 78 e nos ensina, ó, a providência divina na história do seu povo. Salmo didático de Asaf. Vamos ler. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais. E não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele ensina aqui, né, uma chave para nós pais. Contar para os nossos filhos os feitos que o Senhor fez por nós. Porque se quando nós éramos jovens, Deus já livrou de acidentes, Deus cuidou, Deus livrou de tantos males, temos que contar para os nossos filhos a grandeza do nosso Deus. Para quê? Para eles também se sentir seguros e buscar a proteção de Deus. Assim como nós. E ele está dizendo aqui que ele contaria aos filhos, a geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Quem fez? O Deus de Israel. Amém, queridos? Ele estabeleceu um testemunho em Jacó
e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. Eu vou repetir o 7, versículo 7, 78, versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, gerações obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Inconstância, ânimo duplo. Um dia sou crente, outro dia conheço a Deus, outro dia eu creio em Deus, outro dia já não creio. Inconstância. Isso era o povo de Israel. Então ele estava dizendo, vamos falar à geração vindoura, aos nossos filhos, que as maravilhas que Deus fez, para que eles não fossem como os seus pais, os que pecaram, né? Uma geração rebelde, uma geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Quantas vezes nós, na nossa adolescência, pecamos tanto contra Deus, sabendo quem é Deus, nós erramos. Quantas vezes, irmãos, foi a misericórdia de Deus que nos levantou. Então temos que passar para os nossos filhos, para eles não passar por os mesmos erros que nós passamos. É isso que o Salmo 78 aqui ele nos ensina. Versículo 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus e não quiseram andar na lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles lhe mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique. Ai, irmãos, que coisa mais linda. Minha caneta caiu. Ele declara aqui a abertura do Mar Vermelho, né? Ó. Prodígios fez na presença dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoá. Dividiu o mar e fez-los seguir. Aprumou as águas como um dique. Guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas, fendeu rochas, eles deu a beber abundantemente, como que de um abismo. Não era pouca água não que verteu da rocha, irmãos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Se creres, verás a glória de Deus. Que palavra, que palavra. A rocha da pedra fez brotar torrentes e fez manar água como rios. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Não o que tinha, né? Deus providenciando, mas eles queriam algo que eles gostassem. Por quê? Porque lá no Egito, eles eram escravos, mas eles tinham a carne. Tudo que agradava o apetite deles. Eles prefeririam a murmuração deles foi tanta que eles preferiam estar como escravos do que libertos
glorificando a Deus por que Deus tinha providenciava, né, no meio do caminho. Então a murmuração foi uma rebelião contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: irmãos, é uma audácia muito grande, irmãos, e a gente faz isso, tá? Quando aperta o cinto, a primeira coisa que se faz: por que Deus? Onde está Deus? Porque eu fiz isso para Deus, porque eu faço aquilo para Deus, porque eu neguei a minha mocidade para estar na igreja, e agora olha só o que está acontecendo. É murmuração. É a mesma coisa aqui, irmãos, ó, versículo 19. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas. Transbordaram caudais, pode ele nos dar-nos pão também? Ou fornecer carne para seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu-se as portas dos céus. Quem pode, irmãos, ordenar as alturas e abrir-se as portas dos céus? É o nosso Deus. Não murmure contra ele. Passe pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, ó. Versículo 24. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Ele lhes deu cereal do céu. Eu sinto uma glória de Deus nessa palavra. Eu oro a Deus para que você sinta aí. Que o mesmo Espírito que está aqui, eu sei que está aí agora com você. Porque Ele é o Deus de perto, o Deus de longe. A sua presença preenche toda a terra. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu-se as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Ele lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. O pão dos anjos. Só a Bíblia diz isso. Porque a minha Bíblia diz isso. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. E foi da onde? Dos céus. Sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Esse Salmos é muito poderoso. Toda a Bíblia é poderosa, mas se você sentir a glória de Deus, que eu estou sentindo aí, você vai entender que a provisão de Deus, ela é verdadeira. Mas tens que não murmurar, confiar no Senhor. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne, como poeira, e voláteis como areia dos mares. Meu Deus, esse é o que manda nos céus. Também fez chover sobre eles carne, como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles é onde eles estavam no deserto, e ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejava. Porém, não reprimiram o apetite. Irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte, presta atenção. Versículo 30. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento,
quando se levantou contra Deus, quando se levantou contra eles a ira de Deus. Tinha eles ainda na boca o alimento, quando se levantou contra eles a ira de Deus. Por causa do que, irmãos? A murmuração. Deus pode fazer? Pode. E Ele faz para mostrar que Ele é Deus. Só que o que planta, colhe, irmãos. Então vamos cuidar, vigiar para não murmurar contra Deus. Olha só. E entre os seus mais robustos, semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disto, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Choveu carne do céu como poeira, abriu águas das pedras, das rochas como torrentes, como mares. Abriu, ordenou às alturas que abrisse as portas dos céus e eles comeram o pão dos anjos. Mas ainda continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Versículo 32. Versículo 33. Por isso, ele fez que os seus dias se disparassem num sopro e seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então os buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Aí, quando estavam para morrer, arrependidos, buscavam a Deus. Mas na sua juventude, na sua tenra idade de trabalhar, de confiar inteiramente no Senhor, só murmuravam. Só abandonavam a Deus, só voltavam para trás. Era isso que o povo de Israel fez aqui. Quanto mais Deus fazia, quanto mais Deus livrava, quanto mais Deus guardava, mais murmuravam, mais só buscavam a Deus nos últimos dias da vida. Versículo 35. Lembravam-se de Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhes mentiam. É muito forte isso aqui, irmãos. Versículo 37. Que nós possamos meditar nessa palavra na tarde de hoje, irmãos. É muito forte. Que nós não venha cair nesse pecado, irmãos. Vamos trazer em memória a verdadeira fé não fingida. Versículo 37. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a todas a sua indignação. Ele tem poder para dizimar toda a terra num estalar de dedo, irmãos. Mas a sua misericórdia, desde a antiguidade, é a causa de nós não ser consumido. Versículo 39. Lembre-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Aleluia. Tornaram a tentar a Deus. Agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais. Lembram das 10 pragas? Quem poderia fazer os feitos que fez o Senhor Deus, trazendo as 10 pragas no Egito, irmãos? Quem tem esse poder de tocar só os primogênitos? Aleluia. E os seus prodígios no campo de Zoan, que foi, né, as carnes, as cordonizes e maná chovendo. Foi muita provisão que o Senhor proveu naquele deserto.
no campo de Zoan. E converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de mosca, ele está falando das 10 pragas, né? Para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas, que os devorassem, as rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas, aos gafanhotos, os frutos do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com a geada. Entregou a saraiva o gado deles e com os raios e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legiões de anjos portadores de males. Tudo isso aconteceu nas 10 pragas do Egito. Para quê? Para libertar o povo dele da escravidão. Mas eles continuaram a murmurar, continuaram a infamar, continuaram a desagradar no seu coração ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 50. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Meu Deus. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. 52. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-os com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Quando os inimigos foram quase alcançando Israel, os mares se fecharam e os seus inimigos foram consumidos. Versículo 54. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cujas regiões repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhes guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente, como a seus pais. Aleivosamente. Ó, murmuração. Está levantando uma calúnia, né? Caluniando o próprio Deus, ó, aleivosamente. Meu Deus, é muito forte isso aqui, irmãos. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e os incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. 58. Pois o provocaram com os seus altos, altares a outros deuses, e os incitaram, incomodaram a Deus, a seus zelos com as suas imagens de escultura. Eles sabiam que era Deus que tinha cuidado deles no deserto, que tinha resgatado eles de lá, e sabiam que era Deus que tinha feito abrir as portas do céu e que eles comeram do pão dos anjos. Eles sabiam, mas eles levantavam imagens de escultura para adorar. Sabendo que é abominação para Deus. Deus não se agrada. Tá aqui, ó. Deus ouviu isso e se indignou e de sobremodo se aborreceu com Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. Davi almejou tanto a casa do Senhor, Salomão fez, foi destruída e foi construída, e Davi era tudo que ele queria, uma casa para o Senhor, e o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, Deus abandonou, saiu. Irmão, então Deus sai do templo? Deus sai
do lugar onde é adorado quando ele não é mais respeitado, sai. A presença do Senhor sai da onde não tem mais zelo pela obra do Senhor, sai. Tá aqui, irmãos. É Bíblia, não é a irmã Mary que está falando. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolarizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada. Meu Deus! E as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono. Ó, o silêncio que Deus fez depois que ele afastou-se. Deixou Israel ser punido, né, por sua falta de fé no Deus verdadeiro. Então o Senhor despertou como de um sono, como de um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Isso aqui é muito forte, irmãos. Se nós comentar sobre isso, você jamais abre a boca para dizer assim, ó, porque Deus. Você só vai dizer assim, ó, glória a Deus. Amém? Oh, aleluia, sinto a glória de Deus. Escolheu antes a tribo de Judá. Aleluia. O monte Sião que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas das suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Que lindo esses salmos. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Com mãos precavidas. Que salmos maravilhosos, irmãos. Que salmos gloriosos. Fique com estes salmos no dia de hoje. Medite, Salmo 78. Não pecamos contra o nosso Deus. Não murmuramos. Não caímos nesta condenação. Vigiamos. Jesus é o nosso tudo. E tudo que nos acontece, se estivermos na presença de Deus, damos glória a Deus, porque sempre é o melhor para nós. Amém, queridos? Deus os abençoe.